Esse será o vídeo mais importante que você vai assistir quando o assunto é a construção de um corpo funcional, um corpo com mais força, um corpo mais útil de fato. Isso porque as pessoas têm aberto cada vez mais os olhos para o que é não só a construção de um corpo esteticamente falando mais bonito, com mais massa muscular, com músculos mais volumosos, mais arredondados, não, mas é conjugar esse elemento estético com o que é a construção de valências físicas que te entreguem mais performance num esporte que você pratique, ou então mais performance no dia a dia mesmo, cara, para que as atividades do cotidiano para você fiquem mais fáceis de serem feitas, que você possa tirar de letra todas essas questões. E a gente sabe, desde sempre, que a estética ela acompanha a performance, quando é claro, o seu treino está muito bem montado, porque os elementos estéticos, como hipertrofia, por exemplo, eles são uma adaptação crônica dentro do que é melhor de capacidades físicas específicas. Então, quando você trabalha essas capacidades físicas muito bem trabalhadas, você consegue conjugar essas duas coisas. Como é o caso que a gente vê em diversos esportes, no mais diverso nível de proficiência. Então, desde atletas profissionais, e é claro, eu não gosto muito de usar o exemplo dos atletas profissionais, eu vou te contar o porquê durante esse vídeo, mas desde atletas recreacionais também. Eu trouxe alguns exemplos de profissionais para ficar mais fácil ilustrar aqui. O caso do Rodolfo Vieira, por exemplo, baita jiu-jiteiro, físico do cara, impecável. Harry Aikens também, velocista, corre 100, 200 metros, o físico do cara extremamente diferenciado. Arthur Zanetti, cara, dispensa comentários, baita atleta, físico do cara também, pô, totalmente fora da normalidade. E aí, por que esse vídeo aqui será o mais importante que você verá sobre este assunto, sobre esse tema? Porque é o seguinte, primeiro a gente vai definir o que é, de fato, construir um corpo funcional, o que é ser funcional. Depois, o que não é, o que é ser disfuncional e como é que você pode escapar dessa porra. Depois, e pra mim aqui tá o ouro do ouro, tá? Que é como você pode se blindar contra os mais diversos charlatões que já estão tentando ganhar espaço na internet, tentando te vender metodologias malucas e coisas totalmente fora da casinha, e você vai poder se blindar contra esses caras aqui com o material que eu vou te mostrar hoje, pra você não cair em bobeira, pra você não começar a acreditar em porcaria. Esse é o ponto, tá? E o último ponto é, eu vou te mostrar uma estratégia soberana para que você possa aplicar e, de fato, construir um corpo funcional. O primeiro ponto aqui que a gente precisa definir, então, é o que é ser funcional. Vamos lá, cara. Quando a gente fala em funcionalidade, em corpo funcional, a gente tem que entender que este é um termo inespecífico. Então, não existe nada escrito em pedra sobre o que é ser um corpo funcional, o que é ser funcional de fato. Ah, é correr tanto, é levantar tantos quilos. Não, não existe isso. Por quê? Porque, como regra, ser funcional é ser útil para o que se dispõe a fazer. Então, algo que é funcional é algo que é útil para aquilo que dispõe a fazer. Então, sem definir o que você quer fazer, fica impossível você definir se você de fato está construindo um corpo funcional ou não. Isso porque, por exemplo, se você for mergulhador, é fundamental que você construa uma boa capacidade de ficar em apneia. Você tem que conseguir ficar em apneia por longos períodos de tempo. 5 minutos, que seja. Agora, se você não é um mergulhador, cara, isso não tem nada a ver com nada. Entende? Então, por que eu te falo isso? Porque senão você começa a cair numa série de abstrações que as pessoas colocam na cabeça que tem que acontecer, senão você não é funcional. Não, você só é funcional se você conseguir saltar de um prédio aqui no terceiro andar, porque vai que, sua casa pega fogo e você precisa saltar do terceiro andar e aí você precisa continuar andando. Ou então, você tem que prender a respiração por 5 minutos, porque vai que você sofre um acidente, seu carro cai da ribanceira lá, cai no mar, tudo, você precisa conseguir, bom, sair daquela situação. De novo, eu falo em tom de piada, mas cara, é o que acontece. Os caras começam a aplicar esses conceitos de funcionalidade como se você tivesse que virar o MacGyver, se tivesse que virar sei lá, um cara Black Ops aí, operações especiais. E tivesse que correr pra caralho e ser forte pra caramba sei lá, meu irmão, fazer mais, lutar pra cacete. E é claro, você pode querer fazer isso. Eu, inclusive, é da hora pra caramba fazer isso. Eu quero desenvolver o máximo possível dentro dessas valências. Mas é importante que você entenda que existe um teto para cada uma dessas coisas que você consegue fazer de forma conjugada, senão você cai no termo que eu gosto de chamar aqui de inflação de performance. Isso porque quando o assunto é estética, a gente tem um termo que já tem sido usado bastante aí, que é a inflação do shape, né? Esse termo ele mostra que físicos nos anos 2000, por exemplo, físicos no passado, tá? Pré-era de redes sociais muito ativas, 2010 até. Hoje em dia, o que na época era considerado muito bom, hoje em dia é considerado uma bosta. Ou, enfim, um físico bem mediano, bem regular. E na época era físico top dos caras. Então isso mostra que essa inflação do shape acontece. A mesma coisa com a inflação da performance. Então, e até pior, na verdade.
Porque quando a gente fala de shape, de estética, a gente tá falando apenas só de, cara, construção de músculo e baixo percentual de gordura. É isso, são essas duas coisas. Agora, quando a gente fala de performance, a gente tá falando do cara que é mais forte, o cara que é mais rápido, o cara que corre por longas distâncias, o cara que tem habilidades específicas. E aí, você cai numa cilada, porque você sempre acha que, primeiro, você é uma bosta em tudo, porque sempre vai ter um cara que vai correr mais do que você, sempre vai ter um cara que vai ser mais forte que você, sempre vai ter um cara que vai fazer algo melhor do que você. E muitas vezes esse cara que corre mais do que você, por exemplo, ele é mais fraco que você, mas essa ótica a gente acaba não, né, muitas vezes não levando em consideração. Então você fica sempre meio para baixo, meio tristão, achando que tá muito longe do seu objetivo, sendo que a realidade é que você foi tomado por esse elemento de inflação da performance. Inclusive, pensando justamente em ter essa performance mais específica, porque é a sua necessidade que eu criei o Protocolo Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, minha consultoria, onde eu te pego pela mão e te faço construir o corpo muito mais forte, muito mais funcional, muito mais útil, com mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais energia, muito mais testosterona. O link para você conhecer o Protocolo Blindado é o primeiro link da descrição ou o comentário fixado. Eu não sei se as vagas estão abertas nesse momento, mas tenta a sorte aí. Se você conseguir falar comigo, é bem provável que elas estejam. Então, bom, clica no primeiro link e bora para cima. O que comumente, então, pra gente ter um parâmetro para conversar, o que comumente é dito como sendo um corpo funcional, tá? É um corpo com alto preparo físico geral. Então, esse aqui é um termo importado do inglês, GPP, General Physical Preparedness, tá? Preparo físico geral. E a ideia aqui é que você desenvolva mais força, mais velocidade, mais endurance, mais mobilidade, mais todas as outras variáveis possíveis de serem desenvolvidas. Dentro de uma medida máxima, obviamente, dentro de uma medida possível, tá? Mas o GPP, a preparação física geral, ela faz isso. Então, você vai ver um grande exemplo de preparação física geral, por exemplo, em atletas do college americano, das universidades americanas, fazendo esse tipo de trabalho antes de entrar para a universidade. Antes do cara, então, é óbvio, né? Se ele já pratica o esporte, ele já tem um preparo específico muito grande. Mas ele vai querer também fazer essa construção de um preparo físico geral para que ele consiga depois fazer a transferência para um preparo físico específico. Preparos físicos gerais dentro de uma periodização de treinamento, é claro, não vale a pena a gente entrar nessa seara, senão a gente vai ficar 8 horas falando sobre isso. Mas quando a gente fala de performance, pode ser que performance para atletas, tá? Para atletas, não para pessoas do cotidiano, pessoas normais, comuns, pode ser que para atletas faça muito mais sentido você aplicar uma periodização. E aí, pode ser que tem um momento onde você queira desenvolver preparação física geral nesses caras. O ponto é que, quando a gente fala de um corpo mais funcional, a gente está falando do elemento geral, que é a construção de valências. Força, velocidade, endurance, mobilidade, tantas outras, tá? Tantas outras. Pode lembrar de uma aí, pensa nela, ela também está aqui. Além do elemento geral, você tem um elemento específico. Afinal, ser funcional é ser funcional para alguma coisa. Dito isso, o elemento específico, ele comumente vem da coordenação. Que tipo de coordenação é essa? Vamos lá. Primeiro, a gente tem dois tipos de coordenação, vários, né? Mas eu quero exemplificar dois para você. Coordenação intramuscular, que é um dos elementos que vai melhorar sua capacidade de força, de geração de força na musculatura. Mas também existe a coordenação intermuscular, que é o que faz com que você fique bom, fique coordenado em padrões de movimento. Então, por exemplo, quando você vai arremessar alguma coisa, existe uma cadeia de movimento que acontece. Quando você vai dar um soco, a sua capacidade de socar mais forte, ela é totalmente dependente do quanto de coordenação intermuscular você tem para conseguir transferir força desde a ponta do pé até a ponta da tua luva, do teu soco em si. Passando, por membros inferiores, por quadril, e você conseguindo encaixar isso, e o core fazendo todas essas transferências. Enfim, existe uma série de coordenação, uma coordenação específica que você tem que ter para você poder fazer esse padrão de movimento. Tá? E isso só vem a partir de necessidade e demanda, cara. É só a partir disso. Porque eu vou te dar um exemplo prático. Você tem o que é, talvez, o mais funcional dos trabalhadores, que é o pedreiro, tá? E mas um dos mais funcionais dos atletas, que talvez seja o wrestler. Talvez, tá? Talvez. E depende de como a gente for usar justamente essa ótica, afinal todos os atletas são extremamente funcionais dentro da própria modalidade. Agora, quando você tira eles da modalidade, você precisa de um cara com mais condicionamento geral para entender isso. Se você bota um pedreiro para fazer um treino de wrestling, o pedreiro vai tomar um pau, é óbvio. Né? Não só o elemento específico da modalidade, ele vai apanhar para todo mundo porque ele não sabe lutar, mas também a parte física. Agora, se você bota também um wrestler pra ser um dia de pedreiro, esse cara vai se fuder, ele não vai conseguir fazer as coisas que o pedreiro faz, com a facilidade que o pedreiro faz. Por quê? Porque são elementos de necessidade e demanda, são elementos específicos. Enquanto você não entender isso, você vai continuar caindo nos golpes da internet, porra. Entendeu? Dito isso, entendemos que existem dois grandes pontos
quando o assunto é funcionalidade. É parada geral, construção de valências e capacidades, elemento físico, que é coordenação, necessidade de demanda, que é específico. Beleza? Um corpo funcional, logo, é um corpo que tem capacidades e valências físicas boas e também coordenação e especificidade elevado. Cara, dito isso, um corpo completo segue esses elementos. E por isso que eu te falo, para você que tem um corpo mais funcional, assim, o suprassumo de ter um corpo mais funcional é você fazer uma boa preparação física, você se tornar mais forte, você construir mais velocidade, beleza? Construir mais valências físicas, e depois você, conjuntamente, você atrelar isso a um esporte, porra. Principalmente esportes que são, como é que chama? Que são um pouco previsíveis, que são imprevisíveis. Como é o caso de uma luta, por exemplo, se tem outro cara ali contra você. Modalidades que não sejam tão previsíveis quanto, cara, sei lá, uma corrida, ela vai entregar menos essa função do que atividades inespecíficas. Porque dentro da luta, por exemplo, você coordena o que foi o ganho de valência física, o que foi o ganho de força, o ganho de velocidade. Você coordena essa porra dentro do tatame, caralho. É isso que eu quero te mostrar, cara. É isso que eu quero te mostrar. E que é aí que você colhe o suprassumo da construção funcional de um corpo. Você pode sim construir um corpo muito mais funcional dentro da academia. É uma possibilidade de fazer. Mas ela nem de longe é a melhor. Melhor dentro da academia você poder aproveitar o que é a construção de valências, e aqui você pode fazer um ótimo trabalho, sem precisar fazer loucura, exercício maluco, sem precisar fazer exercício, aquele exercício ultra específico, o cara que vai te falar pra você melhorar a sua performance no jiu-jitsu, tem que fazer barra com o kimono, cara, isso é uma loucura, isso é de uma loucura que não tem cabimento, entendeu? Porque justamente você vai construir a valência física de uma forma excelente, da melhor forma possível, e aí você vai coordenar isso dentro da sua atividade. Por quê? Porque coordenação é tarefa específica. Coordenação é tarefa específica, por isso o cara que te vê. É foda, é foda. Vamos lá. Outro ponto que você tem que entender é que o corpo completo, aquele cara que é o Navy SEAL, o cara que corre muito e é muito forte, é muito não sei o quê, e tem tudo no talo, você tem que entender que é o seguinte, quando o assunto é construção de capacidade física, até quando vale a pena construir uma capacidade? Treinar essa mesma capacidade. Porque chega um momento que você perde, assim, ó, quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Cara, eu tô vendo que esse vídeo vai ser outro vídeo meio a prova de... A palavra não é a prova de burro, né? Porque a prova de burro é um vídeo que é tão fácil que as pessoas conseguem entender. Isso aqui vai ser um vídeo que quem também não tem cérebro não consegue entender, cara. Eu tô vendo que virou isso aqui. Mas é isso aí, Brasil, cara. Brasil, essa é a ideia. A gente tem que discutir em alto nível, cara. Senão os caras vão ficar falando a mesma coisa pra você e você vai ficar acreditando na mesma coisa. Então eu tenho que tentar, de alguma forma possível, puxar esse elemento cognitivo aí. E, cara, se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu trago mais informação, um vídeo mais denso, cara, é fundamental que você sinalize isso pra mim. Pode ser nos comentários, então, pô, escreve aqui no comentário se você gosta do formato, hype o vídeo, deixa um like, se não tá inscrito, se inscreve no canal. Por quê? Porque assim eu sei que é um bom vídeo, um vídeo que você gosta, que você quer que eu traga mais, e eu faço mais dele. Porque se ninguém fizer nada, se esse vídeo aqui flopar totalmente, eu não vou continuar trazendo vídeos nesse tipo de profundidade. Então, se você é um cara que gosta, com certeza, deixe esse teu apoio, porque assim a gente continua fazendo cada vez mais esse tipo de formato também. Vamos lá. Então, até quando vale a pena treinar uma capacidade física? Se eu já sou muito forte, quanto mais vale a pena eu tentar cada vez ficar mais forte? Se eu sou muito veloz, quanto mais vale a pena eu ficar cada vez mais veloz? Porque isso vai tirando espaço, a especificidade ela cobra um preço, né? Então isso vai tirando espaço do que é uma sessão de treino, que eu posso fazer outras coisas, ou posso, enfim, alinhar outras variáveis. O ponto é, até quando vale a pena se desenvolver numa capacidade máxima para algo, sendo que eu posso estar me desenvolvendo em outras capacidades também? Ao invés de construir o corpo completo, infinito, né? Então, você tem que levar isso em consideração também. Dito isso, cara, o que é ser disfuncional? Porque nós já falamos o que é ser funcional aqui, né? Depois de 15 minutos, o que é ser disfuncional? Um corpo com pouca capacidade, óbvio, já que ser funcional é ter uma alta capacidade de valências físicas desenvolvida, né? Então ter pouca capacidade, então é o cara que tem pouca força absoluta, pouca força relativa, pouco condicionamento, pouca mobilidade, enfim, pouca capacidade, pouca coordenação, então é o cara que às vezes tem boa capacidade, mas tem pouca coordenação. Ou o cara que tem uma morfologia desvantajosa. Por que eu botei este ponto aqui? Porque é isso que faz, como por exemplo, o fisiculturista ele seja mais disfuncional do que outras pessoas, ou enfim, até que muitas vezes um cidadão comum para atividades comuns. Mas
Aí, só pra ver se você pegou o ponto de especificidade, né? O fisiculturista é extremamente funcional dentro do palco dele lá, pra fazer as coisas dele lá. Pra fazer o que ele tem que fazer dele lá, ele é top. Porque, porra, ele tá fazendo isso. Mas pra vida cotidiana, por isso que ele é ruim. Porque existe uma morfologia desvantajosa. Então esse cara tem muito peso, muito volume. O que faz com que toda a conjuntura dele fique destruída. Muita gente vai falar pra você, não, porque o fisiculturista é fraco. O cara que fala isso, o cara é um energúmeno. Assim, o cara é um idiota. Se o cara virar pra você e falar, assim, a partir do momento que o cara está tentando aprender sobre treinamento pra ficar mais funcional e tal, o cara vira pra você e fala que o fisiculturista é fraco, esse cara é maluco. Deixa de escutar esse cara. Por quê? Fisiculturistas são fortes, é óbvio que são. São mais fracos do que um powerlifter, obviamente. Que um strongman, obviamente. Mas são fortes pra caralho. O que os caras não têm são coordenações específicas para outras coisas que não são as coisas que eles fazem. Então, como fazer ali uma remadinha na máquina, o bichão é o galo pra fazer. O agachamento também, o cara vai bem, tudo. Mas agora, para outros elementos, que é o caso, por exemplo, dar um soco, você tem que ter toda a coordenação intermuscular. Ou então, capacidades que vão além daquilo que eles fazem, aí sim o elemento cobra um preço. Tá? De novo, os caras têm muito peso, então os caras são muito pesados, os caras têm muito volume. Então os caras, digamos, os caras estão no corpo de um obeso, tá? Mas os caras são muito fortes. Isso é inegável, tá? O cara que fala o contrário disso tá biruta. Então é isso que faz com que o fisiculturista, por exemplo, ele seja disfuncional. É esse elemento. Não é falta de força, né? Não é, tá? E por que eu quero deixar isso claro pra você? Porque, de novo, a galera vai falar cada coisa pra você. Esse termo, talvez por estar. Eu não vou dizer que tá iniciando no Brasil, porque eu mesmo já treino há muito tempo. Mas talvez as pessoas tenham falado sobre isso mais agora. É muito fácil termos serem cunhados e coisas acontecerem que deixa cada vez mais confuso o tema. Agora, meu querido, cuidado, tá? Cuidado. Cuidado com esses 5 pontos que eu vou trazer pra você aqui, que são justificativas que as pessoas usam para poder simplesmente falar qualquer coisa para você, como se aquilo fosse, de fato, te deixar mais funcional. O que você precisa prestar atenção nisso para você se blindar contra essas coisas? Isso porque, eu já vou até adiantar o último ponto aqui. A palavra funcional virou coringa pro cara justificar a inserção de qualquer ótica absurda ao treinamento. O cara, ele justifica qualquer coisa com a ótica de, não, isso aqui é funcional para isso e para aquilo. Cuidado, cuidado. Vamos lá. Ponto número 1. Existe uma diferença clara entre preferência e realidade. O que significa isso? Existe uma diferença entre o que eu mais gosto, e o que é melhor e mais otimizado para entregar aquele resultado. Existe uma diferença. Vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito de Farmer Carry. Todo mundo que acompanha o canal que sabe que eu curto pra caralho esse exercício. Só que, eu não posso virar pra você e falar que ele é o melhor exercício do mundo pra fazer você melhorar, sei lá, meu irmão, pra você melhorar velocidade. Não é. Não é, cara. Não é. Ele vai ser o melhor exercício para te entregar uma série de outras capacidades. Ele vai te permitir construir o que é essa tenacidade no treinamento, vai ser sustentar a pressão de segurar altas cargas e ter que se mexer com isso, a capacidade cardiorrespiratória trabalhando enquanto você tem que gerar força. Isso sim, ele é um ótimo exercício. Mas ele não é o melhor para tudo, entende o que eu tô querendo dizer? Não é porque eu gosto muito dele que eu posso vir para você e falar que ele é o melhor para absolutamente tudo. Não, ele tem falhas. Tá tudo certo ter as falhas, porra. Tudo certo. Só que eu vejo muita gente aí confundindo as coisas. Só que o cara gosta daquilo e o cara tem todo o direito de gostar do que ele quiser. Eu mesmo gostaria, porra, sei lá, se eu fosse treinar só do jeito que eu gostasse, eu estaria ali a uns 80%, 70% do que é o nível de otimização para um treino em si. Teria 80% dos resultados que eu teria numa sessão mais otimizada possível. Só que eu não posso esconder isso pra você, eu não posso vender o jeito que eu gosto como sendo o melhor jeito, sendo que ele não é o melhor jeito. O melhor jeito não é só o que eu gosto. Entende? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Existe uma diferença entre o que eu gosto e o que é melhor e mais otimizado à luz da ciência. À luz do que a gente já sabe sobre treinamento. Tá certo? E as pessoas usam isso para vender para você exercícios e métodos mirabolantes. Então você vai ter que fazer um negócio todo malucão lá, vai ter que agachar em cima de uma bola, fazendo malabarismo junto. E sabe o que é como é maluco? É que é o seguinte, cara. De fato, o corpo, ele se adapta a qualquer coisa que você fizer. Se eu ficar sentando e levantando a cadeira aqui, o corpo vai se adaptar uma hora.
Entendeu? Se você ficar aí pegando o telefone, joga pra cima, você vai se adaptar, o seu corpo se adapta a isso. Ele gera adaptações fisiológicas em cima disso, morfológicas também. Enfim, o corpo ele é muito bom nessa porra. Só que essas será, as melhores adaptações que ele pode causar? Você está buscando força. Será que esse é o melhor jeito de treinar força? Você está buscando, então, o que é a conjunção de um corpo mais forte, então com um certo nível de força legal, com um corpo que consiga, dentro do seu esporte, que seja jiu-jitsu, boxe, muay thai, ou que não seja uma luta, natação, o cara faz crossfit, o cara, sei lá, meu irmão, qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara faz beat tênis, não interessa. Será que essa é a melhor forma de entregar esse resultado? Ou não? Esse é o ponto. Então, geralmente esses caras vêm com exceções, tá? E eu sempre falo pra você, cara, a exceção é o exemplo do burro. Se a gente tá conversando aqui e eu te trago um dado, eu falo pra você, o cigarro faz mal. Aí você vira e fala, não, mas veja bem, porque o meu tio, ele viveu até os 100 anos fumando. E com ele não deu nada. Eu falo, você é um idiota. Simples assim, você é um idiota. Porque a exceção é o exemplo do burro. Tá? Então entenda esses elementos. De novo, talvez esse vídeo aqui não... Eu imaginei que talvez ele fosse ficar mais fácil de ser entendido, mas... Bom, ele não... Bom, não tá um videozinho comum aí que você vê na internet. Pelo menos espero eu, tá? Espero eu. Depois eu quero feedback de vocês, inclusive, sobre esse tipo de tema, cara. Não só sobre o tipo de tema, mas sobre a profundidade que eu trago nesse tema. Porque eu também sei falar disso aqui no mais raso possível, tá? Eu sei aqui só falar o mais raso do raso e beleza. Vambora, a vida que segue. Mas se vocês gostam desse tema mais aprofundado, eu posso trazer mais sobre isso também, sem problema. Tá. O próximo ponto aqui é o seguinte. Existe uma diferença entre causa, então se tal coisa causa uma outra coisa, ou se o resultado daquilo foi uma seleção dentro daquilo que aconteceu. Vou dar um exemplo prático, tá? Se eu te falo, ô fulano, quer crescer? Quer crescer de altura em si? Vai jogar basquete. Ou se eu falo, pô, cara, você quer parar de crescer? Vai fazer ginástica. Ou se eu falo pra você, pô, cara, você quer ter uma caixa torácica maior? Ombros mais largos, estruturalmente falando, né? Tipo, aumentar a distância óssea? Vai fazer natação. Assim, eu não sei se você consegue entender a nuance aqui, mas isso, cara, isso é uma mentira, isso é uma loucura, você pensar nisso. Só que quando você vai enxergar a realidade, você vê que, de fato, todos os jogadores de basquete, ou pelo menos a sua imensa maioria, são altos. Todos os ginastas tendem a ser pequenos. Todos os nadadores tendem a ser grandes, largos, lá ele, né? O ponto é que não é porque eles fazem aquilo, porque eles jogam aquilo, porque eles treinam aquilo, que eles são daquele jeito. E sim, eles são alto nível daquilo porque essas características foram selecionadas e se mostraram melhor dentro do esporte. Então é melhor que o jogador de basquete seja mais alto. Por quê? Porque a cesta é alta. Quanto mais alto ele for, melhor vai ser. É melhor que um ginasta seja pequeno. Porque quanto menor ele for, menos peso ele pesa de fato. E melhor é para trabalhar essa força relativa, para ele poder fazer piruetas e coisas que ele tem que fazer. O nadador é a mesma coisa. Quanto mais largo for a estrutura óssea dele, melhor é para ele nadar, se locomover na água. Eu tenho exemplos infinitos. Se você quer fazer sua perna crescer mais, ficar mais alto de perna, seja corredor, porque corredores têm pernas longas. Entende que loucura é essa? O ponto é que é o seguinte, cara. Existe uma tentativa clara de justificar elementos fisiológicos através de evidência anedótica. A gente chama isso aqui de evidência anedótica, tá? É você olhar para uma coisa, você vê que aquela coisa tem uma... Aquela coisa é uma... ela prova um ponto, houve um resultado em cima daquilo, houve uma observação em cima daquilo. Beleza? E você pega aquilo e usa para provar um ponto. Isso é loucura. Só que da onde sai isso? Assim, se você quiser ficar igual aos wrestlers, treine igual aos wrestlers de alto nível, sabe? Você pega os caras lá que estão esporte alto nível, dopado até a alma. Você fala, se você quiser desenvolver o seu trapézio igual ao wrestler, faça esses exercícios. Sabe? É esse tipo de loucura. Esse tipo de loucura. Os caras vão também fazer. Isso acontece muito. O cara vem e pega um negócio. Porque, pô, tem uma tribo de não sei do que os caras fazem tal coisa. Tem uma tribo que os caras correm até não sei do que jeito lá e... Então faça isso que eles fazem. Entende? Os caras precisam correr o dia inteiro e aí eles têm uma coxa gigante. Aí logo o segredo para ter uma coxa gigante é correr o dia inteiro, porque eles fazem aquilo. Você entende como burro é isso? De novo, mais um vídeo aqui que o cara sem cérebro não pega. Então se você tá pegando, cara, você é bom, você é bom, você é bom. Fico muito contente que você esteja aqui, inclusive. Tá? Apesar do meu jeito meio caótico de passar essa informação,
Você vê que eu me empolgo nisso, cara. Eu me empolgo que eu gosto, cara. Me empolgo que eu gosto. Isso é muito bom, cara. É muito bom falar das coisas que a gente gosta. Então, cuidado. Cuidado com o cara que justifica fazendo isso. Ah, porque tal coisa faz, logo, se fizer vai ter resultado. Bichão. Fuja disso, tá? O próximo é o seguinte. Quando a pessoa usa um recorte da realidade, que não necessariamente é sempre real. Então, isso conecta muito com o que a gente falou aqui. Tal pessoa treina assim, por isso ela é assim. Vou fazer o treino do Arthur Zanetti para ficar assim. Vou fazer o treino do Rodolfo Vieira para ficar assim. Isso é um grande erro. Por que é um grande erro, tá? Primeiro, será que essa pessoa treina mesmo assim? Aí fica um questionamento, cara. Porque assim, eu não sei o quão ingênuo você é, mas infelizmente a internet aceita qualquer coisa. A internet aceita qualquer pessoa a pegar o telefone dela, a gravar um vídeo falando qualquer asneira que seja, ou qualquer informação positiva que seja, e publicar, e veicular isso aí. E o que acontecer, aconteceu. A questão é, será que essa pessoa de fato treina assim? A pessoa que tá falando pra você que, eu treino assim e faço. Será que ela faz isso mesmo? Esse é o primeiro ponto, tá? Mas beleza, tirando esse juízo de caráter, de fato. Segundo ponto, será que essa pessoa teve esse resultado treinando assim? Porque esse é outro ponto também. Vamos lá. Digamos que eu tenho. O que eu treinei na minha vida, tá? Treinei musculação, né? Usei a musculação para ficar mais forte, para tentar melhorar nas outras modalidades que eu participei. Então eu fui atleta de atletismo por muitos anos, corria 100 metros, corria 200, corria 400 com barreira, fui fazendo ao longo do tempo. O cara vai ficando cada vez mais velho, vai subindo as provas. O que eu fiz mais também? Eu fiz crossfit, 3 anos eu treinei crossfit. Não vou dizer que eu competi, não. Mas treinei bem, treinei muito bem. Depois jiu-jitsu. Então, basicamente, a base do meu corpo foi construída através disso. Através de musculação, todo esse tempo, junto com as modalidades, mas sempre focado em trazer mais performance para elas. Então, é atletismo. Dentro do atletismo também eu arremessei peso, enfim, fiz algumas outras coisas ali. Mas atletismo, crossfit e jiu-jitsu. Digamos que hoje eu decida que eu vou fazer fit zumba. Eu e as tia lá fazendo um fit zumba. Pá, pá. E aí, eu começo a falar, não só, vamos lá, eu também não quero só fazer juízo de caráter também, não é esse o ponto. Mas eu começo a falar, dar dicas para as pessoas. Não, se você quer deixar o teu braço desse jeito aqui, faça esse movimento aqui na Fit Zumba, entendeu? E aí que tá, cara. Pode ser que eu faça isso hoje, que eu faça a Fit Zumba hoje lá. Mas não foi isso que me trouxe esse resultado, entende? Então existe esse ponto também. Você vê muita gente, e principalmente na gringa, cara. Os caras construíram todo um arcabouço físico fazendo outras coisas. Então, sei lá, meu irmão, o cara era atleta na universidade. Fazendo coisas que os atletas faziam lá. Sei lá, o cara era atleta de futebol americano. O cara era running back. Então ele tinha lá a especificidade dele. Tinha o treino dele, fazia as coisas melhorava ali em cima do negócio. E aí, ao longo do tempo, sempre foi treinando musculação e tal. Aí depois o cara saiu disso, foi pro fisiculturismo. Depois o cara saiu do fisiculturismo e voltou pra preparação física geral. E depois ele saiu e, porra, aí sim começou a fazer negócio de treino sei lá, velho. Sei lá. É que talvez você não tenha sido impactado por isso ainda. Quando você for impactado, você vai entender exatamente o que eu tô falando. É os caras fazendo, sei lá, meu irmão, flexão, com uns dumbbell na mão, e aí joga pro alto e faz um negócio qualquer, e faz um agachamento, e depois faz uma rosca bíceps junto, um afundo com rosca. Sabe? E aí qual que é o problema disso? Esse cara não construiu o físico dele fazendo essa porra. Ele só tá falando pra você fazer isso agora. Sabe? Então não foi isso que foi feito. De novo, será que esse cara teve esse resultado treinando assim? Ou ele treinou de outro jeito, teve um puta resultado e depois agora tá tentando vender isso pros outros? Próximo ponto. Será que ele teve esse resultado apesar de treinar assim? Porque uma coisa que as pessoas desconsideram muito é o fator genético das coisas. Ou não só o fator genético, mas um fator meio que impossível de ser mensurado, fisicamente falando. Vamos lá, você dou uma bola agora pra você chutar. E, sei lá, falo pra você fazer o treino do Neymar. Você acha que você vai jogar igual o Neymar? Não, né? Ao mesmo tempo, se eu pego o Neymar e entrego pra ele um treino ruim, digamos que ao longo da vida eu entregasse um treino meio ruim pro Neymar, ele ainda seria muito bom mesmo. O cara pica de futebol. Mas talvez não tivesse chegado no nível que chegou hoje. Com certeza não teria chegado no nível que chegou. Muitas vezes ele poderia ter chegado num nível maior ainda se ele tivesse treinado da forma mais adequada. Claro, não sei, enfim, qual é o treino do Neymar. É só uma hipótese aqui, entende?
Mas será que ele não teve esse resultado apesar de treinar assim? Porque é dito, você com certeza conhece pessoas que treinam meio esquisito, treinam mal, não é meio esquisito não, treinam mal. E tem um puta resultado. Por quê? Porque tem um elemento genético também que faz parte do processo. É inegável isso. É inegável. O cara que nega isso é um maluco. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo e último ponto aqui, que eu já revelei o quinto, né? Cara, isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é loucura. O cara que bota qualquer tipo de coisa, que seja um exercício, seja uma divisão de treino, isso aqui é pra estética, isso aqui é pra função. Isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é loucura. Isso aqui é o fundo do poço. Eu fico triste em ver colegas de profissão fazendo isso. Isso aqui é o fundo do poço. O cara que vira pra você e fala, não, isso aqui é só pra estética. Isso aqui é pra ficar mais funcional. Por quê, cara? Vamos lá. Essas são os exercícios são as ferramentas. As ferramentas. Eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso. Eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso em algum momento. Sobre como escolher. É claro, eu só vou gravar também se vocês. Eu quero demanda. Eu quero que vocês, porra, deixa aqui nos comentários, tá? Vão flodando os comentários aqui. Se vocês querem realmente um vídeo sobre como montar na prática, como montar um treino para você ficar mais funcional. É claro, dito todas as aspas aí, os asteriscos que eu falei ao longo do vídeo aqui. Mas para que a gente possa, dentro disso, fazer a melhor seleção dos exercícios, definir enfim, se vocês quiserem que eu grave esse vídeo, é só deixar aqui nos comentários que, se tiver bastante comentário, bastante mesmo, tá? É pra arregaçar de comentário. Aí eu gravo um desse também. Mas o fato, cara, é que não tem, exercício pra estética, esse aqui é pra função. Esse negócio é pra... Não, velho. Não tem. Até porque a gente já sabe hoje que hipertrofia, por exemplo, ela é uma adaptação crônica em cima do que é melhor de função da força. Então quando você faz isso dentro de uma margem específica ali de treino, mas que não assim, que não é algo que só pra hipertrofia. Não, cara, não, que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Entendeu? Por exemplo, quando você estimula a fibra muscular, entrega para ela altos níveis de tensão mecânica, isso sinaliza a hipertrofia. Sabe onde é que você faz isso também? Dá altos níveis de tensão mecânica? Quando você está trabalhando força. Força pura. Ou não só força pura, mas enfim, é porque são nomes que a gente está vivendo uma transição de nomenclatura, talvez, entre essas coisas, por conta do avanço da ciência em cima disso. Mas não existe, cara, isso aqui é pra estética, isso aqui é pra função, isso é loucura, tá? O cara que vem com isso aqui pra você e não faz um bom disclaimer, eu falo isso porque eu vou fazer um vídeo na próxima semana, talvez, enfim, em algum momento eu vou fazer um vídeo também, usando essa. Isso aqui é pra estética, isso aqui é pra função. Devo fazer uma tier list sobre isso aí, pra gente poder elencar os melhores exercícios pra construção de força, mas eu vou usar isso aqui como... A palavra não é clickbait não, tá? Mas é... Bom, como embalagem do vídeo, como título, pra gente poder disseminar cada vez mais essa informação que isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Dito isso, cara, agora você já sabe muito bem como não cair nessas loucuras da rapaziada aí. Essa galera falando pra você coisas malucas, sabe como não cair nisso, tá? E qual que é a estratégia soberana pra você fugir dessa porra de uma vez por todas e conseguir construir um corpo funcional? Você precisa desenvolver as valências em ambiente ótimo, depois, ou juntamente disso, coordenar uma atividade específica. É isso, cara. É isso. Você precisa ir pra academia, ou então, não só academia, porque se você quiser construir velocidade, a academia não é o melhor lugar de todos. Tá? Uma pista é mais adequada, muitas vezes, para você construir velocidade. Mas para construir força, potência, você consegue muita coisa na academia. Muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Dá pra fazer 100% do trabalho lá. Mas você vai constrói dentro de uma valência ótima, ao invés de ficar fazendo exercícios mirabolantes, exercícios malucos, tá? Exercício em cima de bozu. Você para com isso. E aí depois você coordena isso numa atividade específica, que pode ser o quê? Pode ser uma arte marcial, ou outro esporte. Ou pode ser, então, atividades específicas dentro daquilo que você quer fazer, cara. Sei lá, eu quero ficar bom em strongman. É isso. Você pega coisas pesadas, coisas difíceis. Quero ficar bom. Vai fazendo essas coisas, sabe? Mas isso só acontece depois que você entende exatamente. E é claro, né? É claro. Esse vídeo sou mais técnico do que eu gostaria que soasse. E pro cidadão comum, pro cara que eu dei o exemplo logo no começo do vídeo, eu falei Carlos o nome dele, enfim, inventei um nome qualquer, mas que trabalha no escritório todo dia e que, sei lá, só quer ter um corpo um pouco mais forte, que ao mesmo tempo consiga performar bem que ele faz, sei lá, jiu-jitsu 2 vezes por semana. Isso aqui talvez tenha sido muita informação, tá? Muita informação. Mas definitivamente, esse ponto aqui
faz com que você não caia mais em golpe de charlatão, tá? Isso aqui faz com que você não caia mais em golpe de charlatão. E principalmente isso aqui, cara, ó. Principalmente isso aqui. Existe uma distância de fato entre o que eu mais gosto e o que é melhor e mais otimizado. Isso aqui, você elucidar isso, você botar uma lanterna em cima disso, é você chegar e ter. Como é que é a palavra? A palavra não é sinceridade, também não é transparência, mas é. Pode ser transparência, tá? Mas é. Enfim, esqueci a palavra. Esqueci a palavra que é. Mas você, de fato, é, mostrar para as pessoas como as coisas são de fato, sem precisar ficar usando joguinhos de manipulação ou tentar moldar narrativas para que a pessoa acredite em você. Muito pelo contrário, cara. Eu sempre. Aqui eu quero te entregar mais conhecimento, de fato, também. Até porque, bom, eu ganho dinheiro fazendo isso, né? Te entregando mais conhecimento, mas mais do que só isso também. Porque se você quiser a minha ajuda para montar isso que você. Aliás, mais do que só a minha ajuda para montar isso aqui para você, né? Porque dentro do protocolo blindado, eu monto isso para você. Não é ajuda, eu de fato monto. Faço para você uma série de perguntas, uma anamnese completa, eu entendo exatamente a tua situação, o que você busca, o que você. Enfim, e monto para você uma programação. Para de fato você construir sim um corpo mais funcional, um corpo mais forte, um corpo mais útil para aquilo que você busca. Beleza? Então, o link tá como primeira descrição ou no comentário fixado. Eu não sei se nesse momento as vagas estão abertas, tá? Mas tenta sorte aí, se você conseguir falar comigo, se a gente conversar, é bem provável que estejam abertas as vagas, então primeiro link na descrição ou no comentário fixado também. Beleza, meu querido? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, cara, porra, obviamente, hype esse vídeo, faz, porque é um vídeo mais técnico. E é claro, se vocês não gostam, assim, eu gravo vídeos no YouTube para que eles tenham views, né, para que eles sejam vistos pelas pessoas. Se eu gravo um vídeo desse aqui, por exemplo, um vídeo da ruim, eu não gravo mais vídeo assim, porra. Pra mim é muito tranquilo ficar gravando só a tier list e trocando uma ideia, pra mim é muito sossegado. Um vídeo desse aqui, ele exige que eu pense um roteiro detalhado, porra, esmiuço o negócio. Então, se você gosta disso aí, cara, pra que esse vídeo se mantenha no canal, cara, hype o vídeo, comenta pra caralho, floda de comentário aqui, vê o vídeo, enfim, bora pra cima, cara, bora pra cima. Também esmaga o gostei, esmaga o like aí, se inscreva no canal pra não perder mais um vídeo. É obrigação sua, você ficou até aqui, pô, obrigação sua se inscrever no canal aí pra não perder mais nada que a gente solta por aqui também. Primeiro link na descrição pra conhecer o protocolo blindado. É isso aí, eu vou deixar esse vídeo logo na sequência pra você poder assistir também. Que, bom, eu não sei qual vai ser exatamente esse vídeo que eu vou deixar aqui na sequência, mas se for no futuro, pode ser que eu já tenha gravado aquele vídeo sobre como montar de fato um treino para te deixar mais funcional. Caso não, eu vou deixar um outro vídeo aqui que complementa, obviamente, o que eu tô falando aqui. Então pode ser que sejam os exercícios os melhores exercícios para você ter no seu treino também. Isso vai te ajudar. Tamo junto, meu querido, e até a próxima.